Mas a gente começa com o Vasco, que ontem deixou na bronca os pouco mais de 8.000 torcedores que foram a São Januário. É só o início de fevereiro. E esses são os sons de São Januário. Ganhou merecidamente. A gente tinha que produzir mais, a gente tinha que ganhar o jogo e produzir mais, ter mais inspiração. Agora, quer algo mais inspirador do que a estreia de um centroavante? Brenner, tô contigo, confio em tu, vai ser artilheiro do Vasco nessa temporada. A gente tá apostando nele. Artilheiro, honre a ausência de Arrayan, a torcida tá contigo. O Brenner não jogava desde o fim de novembro e sentiu a falta de ritmo. Pouco acionado pelo chão, ficou refém dos 28 cruzamentos do Vasco para a área. Atitude, ele teve, depois do pênalti sofrido por Nuno Moreira, com só 6 minutos de jogo. Brenner foi até a bola, pediu para bater, Puma Rodrigues resistiu. O inspirado goleiro Neguete pegou a cobrança do Uruguai e o rebote do Brenner. Neguete, espetacular, salvo Madureira! Era a noite de sorte do Neguete. Na trave! O alerta do Diniz foi claro, não dá para dormir no jogo. Porque o Madureira estava bem acordado. No segundo tempo, Brenner deu lugar para outro estreante tentar mudar o rumo do ataque. O colombiano Marino Inestrosa mostrou que é ensaboado. Só não pode querer escapar desse papo aí. Fica aqui, Marino. Foi quase isso que o Diniz falou. O Brenner e o Inestrosa, tanto um quanto o outro, já faz tempo que não joga. Eles chegaram, se colocaram à disposição no treinamento, eu achei que era ok. E eu acho que são jogadores que têm muita qualidade e a gente espera que rapidamente eles consigam entrar na melhor forma. Nem as estreias dos atacantes evitaram o Vasco de chegar ao terceiro jogo sem marcar em 5 partidas no Campeonato Carioca. O empate, sem gols, com Madureira aqui em São Januário, fez o time de Diniz cair 2 posições no Grupo A. O Vasco decide a classificação na última rodada, no clássico contra o Botafogo, no próximo domingo. Uma vitória garante o Vasco nas quartas de final. Se empatar ou perder, aí vai depender de outros resultados. Se bem que o clima dos vascaínos só vai melhorar quando o time voltar a vencer. A gente viu aí na reportagem o pênalti que o Pumita perdeu. E o Vasco reclamou de um outro pênalti que não foi marcado. O Andrés Gomes teria recebido um totozinho do Júlio César e acabou desequilibrado. O juiz mandou seguir e o VAR não recomendou a revisão. Aí o lance, o Andrés Gomes sai catando um cavaco danado, mas o juiz não deu nada nesse lance. E aqui a situação do Carioca. O Vasco ainda tem o risco de ir para o quadrangular do rebaixamento. Mas são boas as chances de classificação para o mata-mata. O time pega o Botafogo domingo, clássico, e pode entrar em campo já classificado. Isso se o Flamengo, o adversário rival, o principal rival, vencer o Sampaio Corrêa um dia antes, no sábado. Lembrando que o Flamengo está em 5º lugar do grupo, por enquanto disputaria esse quadrangular da morte, mas ainda tem chances de ir para o mata-mata também, ou seja, tudo pode acontecer, essa que é a verdade. E o Vasco encaminhou ontem a contratação do cuiabano, lateral esquerdo do Nottingham Forest da Inglaterra, e que foi campeão brasileiro da Libertadores, do Brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024. Ele fica no Vasco até o fim do ano, num empréstimo com opção de compra. Ô, Vene Casagrande, falando do Vasco da Gama, olha lá o placar, minha gente. O Vasco empatou com o Madureira. E aí, a gente começa a gente já está fazendo isso há algum tempo nesse programa e a gente faz mais uma vez. Como é o trabalho do Diniz? É claro que a gente entende que o treinador pede, faz estratégias e às vezes o grupo não responde. Ou então um jogador ou outro não está numa fase boa, não está jogando bem. Mas a gente também precisa entender no contexto os motivos disso e por que as coisas não estão acontecendo. A gente olha, o Vasco foi o único time de maior investimento que começou o Campeonato Carioca com o time titular. Né? Todos os outros começaram com o time misto e o Vasco está desde o início com força máxima. O Vasco ainda está brigando para se classificar aí, em questões de matemática, no Campeonato Carioca. Ou seja, não faz um belo Campeonato Carioca, mesmo sendo o único jogando com o seu time principal. O recorte do Vasco no Carioca é péssimo. 2 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Ô, Vene Casagrande, se o Vasco tivesse vindo de uma ascendente no ano passado, uma reta boa, e aí perde a Copa do Brasil, dá uma xoxada mesmo, começa o ano um pouco mais tristinho, tudo bem. Mas o Vasco, ele faz uma reta final de ano muito ruim.
Ele garantiu a vaga na final da Copa do Brasil com muita antecedência, porque foi só no final de dezembro. Quer dizer, o Vasco não é de hoje que não tá bem. O Vasco desde o ano passado não tá bem, Vene Casagrande. Fernandinha, o Fernando Diniz é um treinador que ele gosta muito de dados, números, estatísticas para defender a equipe dele em entrevista coletiva. E já que ele gosta de números, eu vou trazer os números do Fernando Diniz à frente do Vasco da Gama. Isso é um número geral. São 48 jogos, 15 vitórias, 13 empates, 20 derrotas, um aproveitamento de 40,2%. Isso porque eu nem botei o número de gols, senão ia ficar covardia. Dito isso, podemos dizer que a passagem do Fernando Diniz até o momento é fraca, embora tenha chegado a uma final de Copa do Brasil e se tivesse conquistado o título, ia mascarar muitos problemas que o Vasco da Gama apresenta desde a chegada do próprio Fernando Diniz. Então não podemos dizer que o Vasco da Gama teve uma ascendente. O único bom momento do Vasco com o Fernando Diniz foi justamente quando teve 4 vitórias seguidas. Na ocasião a gente até falou aqui que o Vasco era o melhor time do momento no futebol brasileiro. Depois disso, é apenas em declínio, porque o Vasco da Gama não consegue melhorar. E a grande pergunta que eu vou fazer é o seguinte: a gente debateu muito aquele lance do Fernando Diniz aqui com os jogadores na beira do gramado, pela postura dele, mas esquecemos de mencionar a parte tática. E a todo momento ele questionava os jogadores, por que vocês não estão voltando para pegar a bola? Por que vocês não descem para pegar a bola? É sempre um questionamento do Fernando Diniz e no jogo de ontem eu fiquei reparando isso. Foi o mesmo problema. A pergunta que eu faço é, os jogadores não estão fazendo porque não estão entendendo ou porque não querem mais fazer? Porque o Vasco da Gama não consegue mais performar. Mesmo com o time titular, mesmo com o time reserva, estamos falando de um Vasco, como você bem mencionou, foi o primeiro clube grande de maior investimento a voltar na temporada 2026 e um Vasco que tomou um baile do Flamengo, que começou a temporada muito mal, inclusive tem 3 derrotas seguidas. Então, Fernando Diniz, não dá mais para você defender o seu desempenho à frente do Vasco da Gama. O torcedor está certo em cobrar, o torcedor está certo em vaiar, porque ontem, novamente, o Vasco da Gama fez uma partida patética. O jogo foi muito fraco, embora tenha finalizado 24 vezes. Mas se você finaliza 24 vezes e não bota a bola na rede, é sinal que você novamente jogou mal. Tiago, se a gente for olhar o todo, o Vene traz um recorte aí, um percentual de 40%. Isso é, Tiago Veras, um número de time de rebaixado, né? De time rebaixado. É muito ruim. E se a gente olhar o comportamento do Vasco na Copa do Brasil, o Diniz não está de ponta a ponta, porque ele chega ali depois do Mundial de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes. E os jogos em que ele se classifica, o Vascaíno pode me consertar aí, é o Botafogo nos pênaltis, é o Fluminense nos pênaltis e a final que ele perdeu. Então a gente não está nem falando de super jogos em que o Vasco foi avassalador. Em jogos que o Vasco consegue ser mediano e personagens fazem o Vasco se classificar, como o Léo Jardim pegando o pênalti, os batedores que têm muita capacidade de converter os pênaltis. Quer dizer, não estamos nem falando de um Vasco que, caramba, chegou na final da Copa do Brasil porque estava jogando por música. Foram 4 sequências de vitórias e depois nada mais, Thiago Veras. Fernanda, o Diniz tem uma característica. Ele chega e geralmente o time tem um bom momento inicial. E ele potencializa bem alguns jogadores também, né? A gente já percebeu isso. Principalmente jogadores mais jovens. Mas a sequência, o todo do trabalho dele vai tendo um declínio, até ele sair. Então, o que o torcedor mais cobra do Vasco, eu acho, nesse momento, é a instabilidade. O Vasco oscila muito de um jogo para o outro. Sim. E oscila muito dentro do próprio jogo. Perfeito. Ontem, por exemplo, até criou muitas oportunidades, teve chances de gol. Mas o jogo em si do Vasco, ele não é confiável. Ele não passa uma confiabilidade do torcedor, o Vasco vai ganhar. O Vasco é soberano, ele domina a partida. Foi o que aconteceu ontem com o Madureira. O Vasco sofre muito ainda defensivamente, principalmente nessas saídas de bola. Tem perdido vários lances assim, origina gols de adversários assim. E ofensivamente ontem, para ter qualidade na finalização da jogada, numa defesa extremamente fechada, é um ponto também que o Vasco precisa melhorar, né? Então acho que o torcedor cobra a questão da estabilidade. O time do Vasco é muito instável e isso deixa a galera na bronca. E agora é o único time que está jogando a Vera, né? Praticamente é o único time que está com a força máxima desde o início. Desde o início, dos grandes com certeza é. E a gente olha, o Vasco tem dificuldade de enfrentar times que se fecham e toma muito gols de times muito ofensivos. Quer dizer, há uma fragilidade em tudo quanto é lado, Vene Casagrande. Perfeito. E a gente pôde ver ontem, por falar em setor defensivo, o Lucas Piton novamente fazendo uma partida muito abaixo. Talvez justifique a pressa
do Vasco da Gama em buscar um lateral esquerdo, que é o Cuiabano, depois a gente fala sobre isso, porque de fato precisa. O Piton deixou de ser aquele Piton que a gente conheceu outrora e está sendo um jogador muito abaixo, sendo muito cobrado, e ontem ele foi vaiado de uma maneira extremamente injusta pela torcida do Vasco. Eu pude perceber que ontem não seria uma grande noite vascaína, quando ainda no primeiro tempo o Léo Jardim fez uma pichotada, algo assim, que eu parei e olhei assim, não é possível que seja o Léo Jardim fazendo aquilo, porque de fato, assim, até o Léo Jardim tá errando, foi uma pichotada ridícula, ele chutando, ele foi dar um passe, acertou a bola na canela dele, na batata da perna, então assim, ontem foi um jogo para o torcedor vascaíno esquecer e para o Fernando Diniz não esquecer, pelo contrário, ele tem que pegar esse jogo, olhar, analisar e corrigir vários erros na equipe dele, porque a temporada só está começando e eu vou te dizer, essa temporada vai ser muito mais difícil que a temporada passada, pelo calendário, porque é um calendário totalmente diferente, a gente está vivendo isso pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro começando tão cedo e os adversários estão mais fortes e já conhecem como o Fernando Diniz atua. Ou o Fernando Diniz tenta evoluir bastante essa equipe, ou, querendo ou não, ele vai começar a balançar. O Vasco chegou a um acordo com o Nottingham. Faz o seguinte, Vene, fala você. Vamos a informação é tua, tu que apurou. Eu não quero nem ouvir nesse negócio de Cuiabano. Vai, Vamos lá. fala. Depois de uma negociação bem longa, o Vasco conseguiu chegar a um acordo com o clube inglês, Nottingham Forest, e esse clube inglês topou emprestar o Cuiabano ao Vasco da Gama, desde que receba 1 milhão de euros pelo empréstimo e a opção de compra, caso o Vasco, ao término do empréstimo, queira comprar o jogador, será de 10 milhões de euros. Ou seja, é uma operação que pode custar 11 milhões de euros. Porém, o Vasco não é obrigado a comprar. O Vasco vai utilizar esse jogador, vai pagar 1 milhão de euros para poder utilizá-lo durante um determinado período do empréstimo e depois vai avaliar se compra ou não esse jogador. É isso, de maneira resumida. Eu entendo o torcedor estar chateado, porque a situação do Vasco no Carioca, como a gente viu, não é das mais confortáveis. Mas eu acho que o Vasco foi bem no jogo ontem. Claro que ainda falta, eu acho que ainda falta ter o equilíbrio. Eu acho que esse é o principal ponto que o Diniz precisa trabalhar, porque não dá para o Vasco criar tantas oportunidades e ao mesmo tempo ceder tantas oportunidades assim. A gente está vendo aí nos melhores momentos. O Madureira teve pelo menos 3, 4 boas chances de fazer o gol. Eu acho que falta esse encaixe. Não à toa, a escalação dele ontem, do meio para trás, foi praticamente o time principal, o time titular. Ele não preservou e não mesclou no sistema defensivo, ele deixou isso do meio para frente. Então eu acho que é um problema desse Vasco que precisa ser corrigido, até porque ao longo da temporada o Vasco vai ter adversários bem complicados pela frente. Mas eu achei que no contexto geral o Vasco foi bem no jogo. O Vasco mereceu sair vencedor. Não existe merecimento, é claro, mas eu acho que se tivesse que ter um vencedor, deveria ser o Vasco, pelo que produziu. A estreia do Brenner, eu acho que ainda falta um entrosamento e é completamente natural. Um cara que chegou há pouquíssimo tempo, está treinando há pouco tempo também, ainda vai ter que evoluir, ainda vai poder conhecer melhor os companheiros. Ontem o Nuno já deu um indício de que pode ser... acho que ele vai acabar sendo deslocado do lado do campo para jogar por dentro, para ser uma opção ao Felipe Coutinho. Quando o Marino Inestrosa tiver melhor fisicamente, tiver mais entrosado, acho que ele vai acabar sendo titular, que também entrou ontem no segundo tempo. Mas assim, é claro que o torcedor queria a vitória. E o torcedor está no direito dele de vaiar, está no direito dele de achar que as coisas não vão bem. Mas eu, analisando não só esse jogo, mas os principais jogos do Vasco, não, na exceção ao jogo contra o Flamengo, que realmente foi muito abaixo, eu acho que o Vasco vem evoluindo. Precisa resolver e melhorar o sistema defensivo. Essa transição defensiva, a bola parada defensiva também é algo que vem incomodando. Mas ofensivamente não dá para dizer que o Vasco não está criando. Falta ter um pouco mais de efetividade. E aí, GV, a gente também não pode ser aqui leviano e não lembrar da saída do Rayan, que era o principal jogador do time. Então, até você conseguir encontrar uma alternativa ao Rayan, pode ser que dure um certo tempo. Então, é preciso ter paciência. Mas o torcedor... Mas eu não concordo. Ninguém me perguntou. Mas eu não concordo com essa vice, não. Do Rayan? Eu acho que o cara foi embora. E claro, mas aí quem que vai substituir o Rayan? Pô, já vê, mas é muito recente. O Vasco não perdeu só o Rayan. Recente ainda... Com certeza. Quando é recente... Não tem nada a ver com sentimento, não. Tem a ver com efetividade, porque ele perdeu o Rayan e ainda perdeu o Verratti. Os dois caras mais decisivos do time. Não, ele perdeu o Rayan. O Verratti foi porque estava sem espaço. Perdeu também. O Verratti só não tinha espaço porque o Rayan fazia o que fazia. Os dois jogadores que finalizavam no Vasco, que faziam os gols. 2/3 dos gols do ano passado foram feitos por Verratti e Rayan.
Então como é que você não vai sentir falta desses Mas caras? contratou um amigo lá, irmão. Pô, ainda nem chegou, o menino fez 20, 30 minutos. Perdeu no um primeiro rebote jogo. ali. O Brenner é bom, mas aquele rebote não pode perder. Mas Não, aí o Pumita também deu uma atrapalhada ali nele, né? Cara, Deu uma atrapalhada nele. um atrapalhou o outro, Um atrapalhou. Guilherme, se o pênalti fosse pra você bater. Porque assim, o Brenner chegou, atacante, jogou com o Diniz no São Paulo, veio contratar, bom atacante, pediu pro lateral direito, assim, pô, deixa eu bater, pô, eu sou atacante, pô, deixa eu bater. O Pumita falou que não, ele lançou a maldição da cigana Sarajane ali, que viu o que aconteceu. Você Aliás, deixaria... quem deu o segundo chute no Foi o rebote? Brenner. O Brenner. Não pode. Esse aí naquela pelada tua lá do Diniz lá, que tu inaugurou o campo sintético lá. Isso vai. Tu machucou o cox, tá uma semana mancando, lembra? Esse aí não perde. Não perde, não pode perder, não pode perder. Foi vendo o pênalti agora aqui, de um outro ângulo, esse pênalti foi meio mandrake, hein? Se a gente olhar bem, Da marcação, do né? ângulo de cá, Então volta lá. o pênalti foi meio Volta lá pra mandrake. gente olhar esse pênalti. O segundo que não foi dado pra mim foi muito mais do que o primeiro. Idêntico ao trança-pé, Arrascaeta. pô. É isso, Idêntico. exato, é isso aí, Muito ué. mais do que... Olha aqui. É o trança-pé. Não, por essa aí parece. Aí é pênalti. Olhando Tem daqui outro é pênalti. ângulo, Vini? Tem um outro ângulo, sim, porque a perna que faz a alavanca não encosta no Nuno Moreira. Acaba ele, ó, Aí, ó, a perna da alavanca não encosta nele. A perna de trás que ele vem arrastando e chuta o... Olha agora, por favor, olha agora. Olha a perna que ele vai cair. A direita, olha a direita do Nuno. Ele arrasta e chuta o cara. Percebeu, Amêndola? Percebi. Foi muito menos do que o Arrascaeta. Muito menos do que Do que o do segundo tempo. Não, do que o do segundo tempo. Não, do segundo que tempo esse foi mesmo claro. jogador, ele tenta tocar a bola, ele dá o trança-pé no Andrés Andrés. Gomes. Gente, tá difícil, hein? Ah, mas não tá de agora não, filhão. Não, e tem VAR, tem tudo. Olha nesse lance, cara. O Nuno, malandramente... Flávio Amêndola, pênalti ou Olha não lá. pênalti? Aquela que Olha lá. rebenta o comentarista, vai. Pô, difícil. Olhando Eu não tinha visto ângulo, por essa... Olha lá, essa ele ótica. arrastando o pé, o Nuno. Não é pênalti. Esquece. Pra mim é pênalti. Pipocou. Pra mim é pênalti. Pipocou. Pra mim é pênalti. Guilherme se Schletter, fosse pra pênalti ou meu nada? time, eu ia ficar Cuidado puto. que Dudu é teu chefe. Ele vê o dono da Olha bola. só, na verdade, eu acho que até olhando, não, eu já acho que foi pênalti sim. Olha lá, olha a decisão desse momento. Tem um cadastro choque ali. Naquele momento. Aí dele falar que não. Falou, Dudu! Ó, vai pedir aumento aí. Aí dele falar que não. Os caras já perderam, foi pênalti. Mas daqui a pouco o meu Cavalieri que é malvadão também. Daqui a pouco tem a transição do meu Cavalieri Não. que é malvadão. Tá tudo Na certo. minha opinião, a torcida do Vasco sabe quanto eu respeito Não, mas os tem que ter torcedores, opinião. mas É isso aí. Pra mim, não foi. pênalti. O segundo pênalti que não foi marcado foi muito Então mais do que pede, esse bota aí. na tela aí, Vini Show. Vini, solta aí, por favor, não Vai me irrite. ele. O Vai, lance do bota na Andrés. tela. Pô, esse aí foi. Esse aí, foi ó. muito mais. Olha lá, muito Pô, mais. isso foi muito mais. E Na o árbitro cara- já sai, na- ele na sai cara desesperado dele. falando que não foi. O cara não ia dar dois pênaltis, né? Cara, Olha, olha isso aí, cara. sério, olha os aí, caras ali, chutando olha lá, a perna olha lá, do agora, Andrés. pimba, Olha lá, olha lá. Pênalti, que isso, gente. Pênalti. Que isso. Não, é muito esse é pênalti. muito mais Mas pênalti sabe que por que o ele não outro. deu pênalti? Porque ele botou a perna pra trás pra correr. Verdade, deve ter sido essa a justificativa. Cara, o VAR não chamar um lance como esse é piada. O jogador na cara do gol. Pô, e teve toque nítido. Não, nitidamente. na cara dele, ele tá É ali. isso aí. Não, foi claro, isso é muito mais claro. E assim, e vamos ser sinceros, né? Por que o Andrés Gomes ele abriria mão de finalizar? E ele se ele tenta não tivesse continuar em pé. Ele ainda tenta, Ele tenta exatamente. continuar de ele pé. vai o famoso catando cavaco. Ele tenta e não adianta, ele cai. É pênalti, gente. Isso aí Cara. não tem discussão. Pra mim, os dois foram pênalti, esse aí mais Mas ainda. é muito É muito pênalti, É uma muito vergonha. Exatamente igual de Geórgia. É, parecido, não tá. Não, mas é mesmo movimento, pô. É parecido, é um movimento mas parecido. a responsabilidade é do Arrasca que botou a perna pra trás pra chutar. E não do pode. cara também, porque tem duas pernas. isso, Se tivesse só uma, o cara não tocava na perna dele. O Andrés Gomes não podia ter dado essa passada. Ele tinha que ter mantido imóvel. Não sei se tá tranquilo para o Fernando Diniz aí no Vasco, hein, Jufo? Se tem uma coisa que profissionalmente pra mim não tem rolado nos últimos dias é tranquilidade, porque no Vasco já estamos no dia 3 de fevereiro e já tá um caos lá por toda essa sequência de resultados. Briga na torcida, na arquibancada ontem no final do jogo, já tava um clima já pesado nesses primeiros dias do ano de 2026. Nem parece que no ano passado, no final do ano, estava disputando uma final de Copa do Brasil. Todo mundo aí esperançoso por uma vinda de um título que acabou não acontecendo. Mas financeiramente, com a venda do Ryan, o Vasco tá rico, entre aspas. Podemos dizer assim, fez investimentos no time. Mas para o Fernando Diniz a fase não é muito rica, não. Apenas uma vitória em São Januário em 4 jogos. Vem agora
para essa próxima partida contra a Chapecoense, muito pressionada a estreia no Campeonato Brasileiro em casa contra a Chape, precisando vencer depois de ter perdido para o Mirassol e empatado na noite de segunda-feira, 8 da noite, o torcedor saiu de casa, foi para São Januário e viu um dos jogos mais feios do ano do Vasco, hein? Eu acompanho o Vasco desde o início do ano passado e ontem foi triste ver o futebol do Vasco, o time não conseguiu fazer muita coisa em campo, até teve um pênalti no início, o Brenner, que estava estreando com a camisa do Vasco, ficou louco para bater, mas o Pumita era o cobrador, perdeu a cobrança, o Neguete, goleiro do Madureira, foi o grande destaque do jogo e fez a defesa, mas depois disso só um chute de fora da área do Rojas, uma tentativa do Marino, que estava fazendo a estreia dele e entrou no segundo tempo, e o Vasco não estava com muita inspiração não, saiu com esse 0-0, torcedor muito irritado e vê, Bruno, Jailson, Donk, que o time não evolui. É isso que irrita mais o torcedor, que o time não consegue evoluir, não consegue ir para um próximo degrau sob o comando do Fernando Diniz. E aí aquela paciência que tinha quando ele chegou, né, aquelas derrotas no início quando o Fernando Diniz assumiu o Vasco, a torcida ainda estava do lado dele. Agora a gente já não começa a ver mais isso. A cada jogo que passa, uma parte maior da torcida critica e xinga o Fernando Diniz após as partidas. Então esse já é o clima no Vasco. E ainda para deixar o torcedor ainda mais confuso, o segundo gol do Mirassol, por exemplo, que os zagueiros estavam nas laterais, o Piton estava de costas recebendo a bola, o Nuno e o Coutinho dentro da área. Ontem, mais uma vez, o Fernando Diniz precisando do gol, encheu o time de atacantes, botou o Adson, botou o Marino, que estreou, botou o David, no final o Andrés Gomes estava de lateral esquerdo, então o torcedor já vem perdendo a paciência com o Diniz nesses últimos jogos. Vamos ouvir então o que o Diniz falou, Jufô, sobre a atuação do Vasco e também essa questão da perda da paciência por parte da torcida. Vamos ver. Hoje era um jogo que naturalmente, pelo que aconteceu no jogo, era um jogo de vitória. Era um jogo, o Vasco não foi brilhante, mas era um jogo, pelo que produziu, era para vencer o jogo pelo menos de 2-0. E uma coisa que a gente ainda vai se adaptar aos poucos é a perda do Ryan. Porque se a gente avaliar o Ryan fazendo o que ele estava fazendo no ano passado, mas a tendência é que ele ia fazer mais coisas esse ano, a gente teria uma situação mais tranquila em termos de resultado. Isso é um fato que a gente não pode negar. E a gente agora vai se ajustar sem a presença do Ryan. Mas está chegando gente, a gente tem que treinar, tem que melhorar, mas é questão de tempo. Para recuperar a confiança da torcida, tem que ganhar o jogo. Não tem outra coisa. A torcida está no direito de vaiar, tem que saber aceitar a crítica da torcida. A torcida de mim só vai receber elogio. Não tem nada, a torcida do Vasco é fantástica. Não tem nada. E vaiou merecidamente. A gente tinha que produzir mais, a gente tinha que ganhar o jogo e produzir mais, ter mais inspiração. O Diniz, ele preferiu não, então, entrar em conflito com o torcedor, né, Jailson? Que bom, né? Porque às vezes a gente vê treinador que tenta justificar e responde à torcida. Mas ontem não teve tanta justificativa. É pegar o pacote, assim. Eu nem achei que o Vasco ontem foi tão mal dessa forma, mas não ganhou. Então é o pacote. Não ganhou. O Pumita perdeu o pênalti, o Neguete teve uma noite inspirada, conseguiu fechar o gol do Madureira e não ganhou, ponto. Assim, e aí vem o combo de maior número de derrotas do que vitórias. Ter perdido a final da Copa do Brasil, que poderia dar uma aliviada no clima para esse início de 2026. Então, 2026 já começa muito pressionado, não tem jeito. Da mesma forma que ele começou pressionado lá, ainda com o Cruzeiro, lembra? Que terminou o 2024 já pressionado e o 2025 já começou e o campeonato estadual ali já bastou para a demissão do Fernando Diniz. Então, assim, ele já começa 2026 muito pressionado. O que me chamou muita atenção ontem no jogo, e aí o Jufo estava lá, ele pode trazer pra gente também, por exemplo, o Vasco jogava de uma forma quando tinha o Verratti em campo, que era basicamente ficar alçando bola na área, e até assim que o Lucas Piton se notabilizou, né, ali pela lateral esquerda, por fazer muitas assistências. Não tem mais esse atacante. Não tem mais esse centroavante de área, né? O Brenner é outro estilo de jogo, até um jogador de mais velocidade, mais circulação. E ontem o Vasco, em vários momentos do jogo, ficou lá cruzando a bola para a área o tempo todo. Bola na área. O Andrés Gomes lá pelo lado esquerdo, a mesma coisa. Conseguia fazer algumas jogadas individuais. Eu contei, no mínimo, umas 3, 4 vezes. E olha que ele é o melhor jogador do Vasco nesses últimos... O Andrés Gomes. Tá. Ele é o melhor jogador do Vasco nesses últimos... Bota aí, no último mês, de dezembro para cá. Acredito que ele seja o melhor jogador do Vasco. Mas eu fiquei impressionado porque ontem o Piton, e se eu não estou enganado, o Nuno Moreira também em determinado momento, ele teve as 3 oportunidades
de servir o companheiro e tá ele chutando a bola pro gol, enfim, de qualquer forma, para tentar ali acalmar o clima de São Januário. Ele ainda tem crédito com a torcida, porque é um cara que se esforça bastante, mas eu acho que também tem essa questão de tomada de decisão. Ele, você disse, o Andrés Gomes. É a questão de tomada de decisão. Eu também acho que ele tá sobrecarregado nesse sentido, porque alguns torcedores do Vasco que eu conversei sempre falaram, né? Seria bom se a gente tivesse mais uns 2, 3 Andrés Gomes, porque pelo menos o cara se esforça, pelo menos ele tenta alguma coisa. Mas acho que essa tomadinha de decisão pode melhorar. Porque o Piton, ele também está sendo questionado, Ju. Assim, o Piton hoje é um dos jogadores mais questionados nesse time titular do Vasco. Ontem ele saiu ali na reta final do segundo tempo muito vaiado, muito xingado pelo torcedor. Ele teve uma lesão até um pouco séria no joelho no final do ano passado, que tirou ele da reta final do Brasileirão e também da final da Copa do Brasil, mas não voltou ainda 100%, errou no primeiro jogo do Vasco contra o Maricá, ele entregou um pênalti e foi expulso, depois também não foi bem na sequência contra o Mirassol, acabou perdendo aquela bola na saída de bola e acabou o Vasco tomando gol. Então o Piton hoje sim é um dos mais criticados nesse time do Vasco, tanto é que o Vasco está no mercado trazendo agora o Cuiabano por empréstimo, já deve chegar essa semana do Nottingham Forest. Sobre o Brenner, que o Jailson estava falando aí, aquela jogada clássica Piton-Verratti era mais na época do Fábio Carille, né? Esse era o estilo de jogo mais do Carille. Quando o Fernando Diniz chega, ele não muda muito a equipe, porque ele tinha acabado de chegar, com o bonde andando, Sul-Americana, o Vasco precisando classificar, e aí o Verratti joga as primeiras partidas, até faz gol com o pé, a gente brincou com o Verratti na época, agora vai ter mais gol com o pé com o Diniz, ele falando que estava feliz de poder seguir no modelo do Diniz, mas não durou muito tempo. O Verratti foi parando de fazer gols e aí o Ryan assumiu o time como centroavante. Mas a jogada clássica mesmo, a maioria daqueles gols Piton-Verratti era mais na época do Fernando do Carille aqui à frente do Vasco. Vocês é o seguinte, vou passar um pano pro Diniz, ou vou tentar ajudá-lo. Vou tentar. O torcedor tem razão em falar em falta de evolução, certo? Tá, mas a gente pode cobrar a evolução de um time que perde o principal jogador, que era o Ryan, e sendo que as outras contratações estão chegando agora, 2 estrearam ontem, o Inestrosa, o Marino e o Brenner, o Cuiabano tá chegando, então já era pra gente exigir essa evolução no jogo? Eu acho que, e ainda colocaria o fato do Vasco ter jogado a final da Copa do Brasil, que encurtou ainda mais o período de descanso e pré-temporada da equipe. Acho que isso tem que ser considerado na hora que a gente faz a avaliação, não pode ser ignorado. Até como o Diniz falou, vai ter que se adaptar à forma de jogar sem o Ryan. Mas eu também entendo o lado do torcedor, de um Vasco que abre a temporada, o time titular, vence bem na estreia do Carioca e agora vai para essa situação mais delicada na última rodada. Então acho que as duas coisas podem coexistir nessa dinâmica. Acho que pode haver um questionamento sim, em relação até porque a gente viu o aproveitamento mais cedo, né, de inferior a 50%, na casa dos 40%. É muito baixo, mas você também tem que considerar tudo isso. E a cobrança ela vai ser maior, é contraditório, que você perde o Ryan, uma peça tão importante, mas o Vasco tem feito investimentos significativos, né? O Jufo até falou, né, de ter utilizado esse dinheiro da venda do Ryan. Você tem o Brenner, você tem o Rinestrosa, o Marino, como prefiram. O Rojas chegou e tem jogado bem. Então é um Vasco que, tudo bem, não vai ter a figura do Ryan, porque não dá para substituir. Simplesmente ir lá buscar no mercado um cara do tamanho do Ryan. Mas é um Vasco que a gente muitas vezes na temporada passada falava, olha, o time caía no segundo tempo, dificuldade de reposição. Não estou falando que é as mil maravilhas, mas acho que tem encorpado um pouco mais as peças em relação ao que vai disputar ao longo da temporada. Então também vai existir essa cobrança. Então, até respondendo a sua pergunta, eu acho que as duas coisas têm que ser consideradas. Tem que haver cobrança, sim, pelo início de temporada, mas você também tem que considerar essas dificuldades do Vasco em relação a calendário e também a chegada dos reforços logo depois de perdas tão importantes. E aí acho que as cobranças podem aumentar se o time com essas novas peças não evoluir, Jailson. A questão, eu estava conversando isso ontem também com um amigo meu, a questão é o pacote que já vem antes. Já vem, Aí você matou a charada, que é aquele cenário do Cruzeiro. Não interessa, respeito, obviamente, que o Dom que aqui está trazendo pra gente, mas assim, o que eu digo que não interessa que tá início de temporada, não interessa que o Ryan saiu, a torcida do Vasco ainda tá machucada pela perda do título da Copa do Brasil e pelo combo anterior já do Diniz, porque não vinha antes.
Não era as mil maravilhas. O final do ano do Vasco, o Vasco foi goleado. Em São Januário, inclusive, algumas vezes. Foi. Então a torcida do Vasco, pô, beleza, já tem não sei quanto tempo do Fernando Diniz no comando do Vasco. E assim, beleza, o dinizismo foi tentar o dinizismo agora contra o Mirassol, tomou a virada. Contra o Maricá, o próprio Piton erra e é expulso, como o Jufo trouxe. Inclusive ontem, antes do Piton sair, a torcida tava falando, tira o Piton, estavam cantando lá pra tirar antes. Então, assim, a pressão em cima... O Andrés Gomes terminou no lateral. Então, exatamente. Então, a pressão em cima desses jogadores também na tentativa de fazer o que o Diniz está pedindo. Então, eu entendo que é começo de temporada, eu também tento ao máximo aqui entender essa questão, mas tem uns treinadores que já vêm com combo, naquela questão que a gente estava conversando do touch, lembra? Isso, é verdade. Os treinadores que já vêm com combo. Carrega o que aconteceu no o Diniz já é esse cara. O Diniz já carrega o que aconteceu no final ali de 2025. Eu acho que, assim, o Pedrinho, que é um grande fã do Diniz, ele vai ter que segurar as pontas para dar tempo ao trabalho, para manter o Diniz no cargo. Essa que é a realidade. Porque não parece que a torcida tá com essa ideia, com essa paciência para esperar os reforços chegarem e o time se adaptar a esses novos jogadores, né, Ju? Assim, com certeza, muito por conta dos resultados, né? Como o Jailson vinha falando, o time precisa dar resultado, o time precisa vencer. O Fernando Diniz não tem muitas vitórias em Campeonato Brasileiro e aí, como não consegue vencer as partidas, acaba alinhando toda essa sequência de resultados, todo esse momento. O Vasco estreou o Campeonato Carioca com um time titular, chega na última fase da Taça Guanabara precisando vencer um clássico contra o Botafogo ou torcer para o Flamengo vencer ou empatar ali com o adversário direto dele na próxima fase, do Sampaio Corrêa, que está o primeiro na zona de rebaixamento do Grupo A no Vasco. Então o time não consegue dar resultado, e é isso que vem tirando ainda mais a paciência do torcedor. E aí, somado a esses resultados, você olha em campo um Piton na saída de bola de costas para o time adversário recebendo a bola de costas, com os zagueiros nas laterais. Você olha ontem o Andrés Gomes de lateral esquerdo, e aí tem Adson, David, Marino, o menino Minetti, que entrou também, centroavante. Você vê 5 atacantes na frente, o Andrés Gomes na lateral esquerda, e o torcedor olha para esse em campo, vê, entre aspas, essa bagunça, né? Mas é um estilo do Diniz, é o que o Diniz tem treinado, como ele fala nas coletivas, e olha e vê isso e fica, nossa, para onde isso tá indo? Que trabalho é esse que é o Piton que faz a saída de bola de costas, aí a gente perde e toma o gol. Então tudo isso vai somando e aí a paciência vai acabando com o Fernando Diniz. E aí não dá pra dizer que o torcedor tá errado. Como é que eu vou tirar a razão? Não tem como. É o que você falou, o cenário do torcedor tá machucado, tal, o time não vencia no Brasileiro, perde a final da Copa do Brasil, vai uma segunda-feira à noite pra São Januário, não vence o Madureira. Segunda-feira à noite, chuva, tu vai pra torcer pelo teu time do coração, a equipe não consegue. Já vinha de derrota. Então o Diniz já entra naquele nível de pressionados como o Vojvoda. Já entra na questão se pega a Páscoa. Já entra na questão de se pega a Páscoa. Essa resenha, de verdade. É sério, assim, às vezes parece exagero, mas... Como o Crespo tava, aí vieram os resultados. Exatamente, mas é o resultado que vai falar. Eu respeito muito o torcedor, eu sempre falo isso, que eu gosto muito de ouvir os torcedores, porque a gente trabalhando, né, eu sempre falo, né, a gente trabalhando, a gente pega ali e vai tentando ver todos os jogos, mas a gente não consegue ver todos os jogos de todo mundo, é a realidade. O torcedor vê 90 minutos do seu time, todos os jogos, além de ter o sentimento. E eu recebi as mensagens dos amigos vascaínos que eles falam, eu não aguento mais. Era exatamente, as aspas são essas. Mas tudo bem, aí vocês, nós aqui, aí claro, a gente... então a gente vai ponderando, exatamente, com discernimento. Mas a gente tem que ouvir o sentimento do torcedor. Mas eu consigo entender o sentimento desse torcedor por conta do combo do pacote que veio do ano passado. Porque é isso, os números do Diniz, até o momento, são inferiores ao vitória e derrota. Ele tem mais derrota do que vitória. Então, eu acho que, beleza, chegou na final. Foi o que eu falei. Se tivesse vencido a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, aí já seria um alento. Seria uma tranquilidade. Começasse perdendo agora em 2026... Aí é entender a saída do Ryan. Aí é entender. Aí é entender. Não, realmente, o principal jogador do time saiu, mas ganhou a Copa do Brasil agora e tal, então vamos dar um tempo ali, vamos dar até março, para ver se as coisas se ajeitam, se os atacantes entram nos eixos, se os meio-campistas também que chegaram agora. Mas não ganhou. Não ganhou a Copa do Brasil,
O Ryan saiu, que era o melhor jogador do time mesmo, disparado, e agora ele tem que se virar, é a realidade. Não tem mais essa bola de segurança que era no desespero dá do a bola Verratti. no Ryan. Não, exato, e nem do Verratti. Exato, dá a bola lá no Verratti ou dá a bola no próprio Ryan. Também. Que vale lembrar que era a ponta direita, o Diniz deslocou pro meio para virar centroavante. E várias vezes, inclusive na própria Copa do Brasil contra o Fluminense, o jogo estava lá truncado, dá a bola no Ryan que o Ryan define. Ryan, um pouco depois do meio-campo, chutando a bola e levando o perigo ao gol do Fábio. Então, assim, ele perdeu. O Vasco perdeu as duas bolas de segurança nesse sentido de ataque, que era cruzamento do Verratti. Tá apertado? Vamos lá, cruzar a bola no Verratti. Mesmo que fosse com o Carille, né, como o Gil trouxe. Mas com o Diniz também isso aconteceu. Dá a bola no Verratti lá que o Verratti faz gol, ou dá a bola no Ryan pro Ryan se virar e ajudar a gente. Vocês acham que o episódio do meio de semana, né? Do meio de semana contra o Mirassol... Foi meio de semana? Foi, Nuno Moreira. Não, foi sábado. Foi meio de semana. O brasileiro tá no meio de semana. O brasileiro começou ali na... O brasileiro tá no meio da semana. Verdade. Foi na quarta ou na quinta. Bom, enfim. Vocês acham que aquele episódio... Quinta-feira fechou a rodada. Isso. No episódio contra o Mirassol... Cria um desgaste pro Diniz com a torcida ou não? Esse é o menor dos problemas ali. Eu acho que é o menor dos problemas. Mas também não ajuda, né? Não ajuda. Acho que é muito mais da imagem do Diniz, dele em si. É até ele falar que é a forma dele, mas que teria evitado se percebesse que estava sendo filmado. E aí eu acho que ele, sabendo a profissão que ele tem, que ele é visto, que já teve até episódio lá com o Tietchan, acho que poderia ter considerado isso, assim. Acho que é um vacilo, mas num sentido muito mais da gente questionar aqui. Acho que em relação ao trabalho, dentro da dinâmica, porque ele é um cara dessa forma e ele mesmo falou, e é verdade. Você vê os jogadores quanto que gostam da forma, do método dele de trabalhar, tem todo o carinho, enfim. Então acho que isso eu não consigo ver isso contribuindo em tudo o que está acontecendo. Acho que é muito mais a questão do campo, dos resultados, do que não está sendo apresentado, do que uma questão de relacionamento. Então, sinceramente, embora eu não defenda esse tipo de episódio como aconteceu, eu não acho que isso vai contribua ou não na situação atual do Vasco. É, porque às vezes tem aquela coisa do treinador perder o grupo, Jufo, mas não parece ser esse o sentido da conversa. Não parece. Por mais que a torcida esteja muito chateada com o Fernando Diniz, já irritada e começando a crescer, né? A gente via no final do ano passado muitos poucos torcedores xingando ou vaiando naquela sequência de derrotas do Brasileiro, e aí tá progredindo, né? E ontem um estádio que não estava cheio, como o Rafael Marques disse na primeira entrada, 8.000 torcedores, todo vaiou. Então, assim, não era um São Januário cheio, mas ao mesmo tempo todo mundo que foi vaiou, xingou muito o técnico do Vasco. Dentro do clube ele ainda tem muito prestígio, principalmente com o presidente Pedrinho, que é muito fã do futebol de todo o Fernando Diniz, todo o treino que ele dá, toda a logística dele, toda a formação tática que ele tem para o Vasco. Ele entende que é isso que o Vasco precisa para os próximos anos. Então, dentro do clube, ele ainda tem muito prestígio com o presidente, com o diretor Admar Lopes, também com os jogadores. Ele é bastante abraçado, sim, é mais a pressão por conta dos resultados. E os próprios atletas, depois dos jogos, falam que o Vasco precisa vencer, dar resultado, porque é isso que vem impressionando ainda mais esse trabalho, porque vem toda essa carga dos últimos anos de não vencer, de disputar rebaixamentos. Então, o time precisa dar resultado. E aí, como não vem dando esses resultados dentro de campo, até no estadual, visto com esses gols sofridos contra o Mirassol, da virada que foi na saída de bola, aí tudo pesa mais para o Fernando Diniz, mas hoje é só fora de campo, só fora do clube. Jufô, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você, tá bom? Valeu, é isso. Essa semana, então, vamos esperar o Cuiabano chegando aí por empréstimo e o Vasco também tentando finalizar a compra do Spinelli, atacante, cabeceador, pode ser aí um substituto para o estilo de jogo do Verratti, vindo do Independente Del Valle. A negociação ainda está no final, mas não está sacramentado. O Cuiabano, sim, vai vir por empréstimo com opção de compra. Valeu. Valeu, obrigado, Jufo, então. Se é Vasco